Beleza, tá começando mais um Pickups, o programa da internet brasileira com a melhor vibe e com a máxima sinceridade. Tu tem um leitor de peito aberto comentando as suas últimas leituras. Eu tô há mais ou menos 5 dias trancado em casa, então é bastante gibi. Então eu te convido aí, se tu tiver com bastante tempo, se senta, relaxa. De qualquer forma, aqui na descrição do vídeo tem o tempo certinho de cada quadrinho comentado, então, eu tô curioso pra ver tal gibi. Aí tu clica e já pode ir direto. Eu quero aproveitar que talvez esse seja o último vídeo do canal do ano, ou talvez tenha um vídeo amanhã. Mas de qualquer forma, eu já quero aproveitar e te desejar uma boa virada, que seja lá qual for o projeto que tu tenha, que tu consiga tirar ele do papel no ano que vem, que tu te planeje. Eu quero recomendar que tu faça algo que eu faço sempre, e é muito importante, que é aquela listinha de coisas que tu tem que melhorar, ou o que tu quer fazer no ano seguinte. Porque eu acho que é importante a gente estabelecer esses marcos na nossa vida. Isso ajuda muito na nossa cabeça também para estabelecer novos momentos na nossa existência e ao mesmo tempo tá sempre evoluindo. Que eu sempre paro para ver as listas dos anos anteriores para ficar pensando, tá, isso aqui deu para fazer, isso aqui não deu. E por último e menos importante, na verdade, que tu leia muitos gibis, tá, no ano que vem. Então acho que a gente vai ter um ano bem legal, assim. Eu dei uma olhada, vai ter aquele vídeo tradicional de lançamentos 2021 aqui no canal. E tem muita coisa boa vindo, sabe? Tipo, muita editora lançando muito quadrinho bom. Tá, eu falei que a vibe era boa, mas a gente vai começar com decepção, que é a revista mensal do Homem-Aranha. Mais especificamente, esse arco aqui, que saiu nessas 3 edições, que é o arco do 2099. A decepção aqui é porque a participação do Miguel O'Hara, que é o Homem-Aranha 2099, né? Que é um universo que a Marvel estabeleceu lá nos anos 90, que tem histórias divertidíssimas, porque é tudo cyberpunk. Então esse gibi tinha a volta desse personagem. Pode ver aqui nessa capa dupla, aí tu tem as duas versões do Aracnídeo. A participação do Miguel O'Hara é muito pequena. Assim, ele participa de pouca... Na verdade, o objetivo dele é passar uma informação pro Peter, de 2020. A trama nem se passa naquele ano. Na verdade, ela é sobre um conflito internacional que tá rolando com a Latvéria, e aí o Doutor Destino vai ser um personagem que vai participar bastante. E é isso, sabe? Foi realmente decepcionante, porque eu acho que se é pra trazer de volta, né? Pô, o nome do arco é 2099. Podia ter mais, tá? Agora deixa eu pegar a minha série regular favorita de 2020, que é o Gibi do Demolidor. Primeiro, pra quem tava reclamando do desenho do encadernado anterior. Aqui a gente tem a volta do Marco Checheto, que é o desenhista titular, assim, da revista do Demolidor. É incrível o trabalho dele, sabe? É realmente impressionante. E na história, tu se sente assistindo a um belo de um seriado de TV, onde tu tem vários núcleos de personagens e eles são muito humanos, muito bem desenvolvidos, todos são interessantes, né? Tu tem ali o Matt Murdock ainda tentando se encontrar, e agora a Elektra vai participar desse encadernado. Acho que não é nenhum spoiler, até porque, pelo menos nas capas originais já... Acho que no volume anterior a Elektra já tinha aparecido. Ao mesmo tempo, o Wilson Fisk tá tentando controlar tudo, porque ele é o prefeito de Nova York, mas ao mesmo tempo ele tem toda aquela relação com as famílias mafiosas, ele tá tentando colocar as coisas em ordem. É aquele quadrinho que respeita o fã de super-heróis e traz uma trama bem dentro das histórias do Demolidor, então tu vai ter muita discussão sobre a lei e o quanto ela é válida num mundo onde, sabe, às vezes ela é injusta, sob certo aspecto. Tá, agora a gente vai falar sobre a Dark Side Books. Chegou aqui em casa uma caixa com vários lançamentos. E, primeiro, eu acho legal que eles estão investindo em séries um pouco mais longas, assim, sabe? Eles já estavam fazendo isso com A Menina do Outro Lado, mas agora tem muitas outras, né? Tem, por exemplo, O Condado Maldito, que saiu em 2 volumes. Tem o Death Disco, que é esse mangá também, que também saíram 2. Eu vou começar com O Condado Maldito, que foi uma baita de uma leitura, sério, de verdade, assim. Ele entrega exatamente o que tu tá vendo aqui na capa, sabe? É um gibi de horror que parece uma fábula. Ele é perturbador em vários momentos. Tem, sei lá, tem um personagem que ele é feito de pele, é terrível. Trata sobre uma garota, ela se chama Amy, ela mora numa fazenda, e ela tem pesadelos estranhos até o momento em que coisas esquisitas começam a acontecer onde ela mora, sabe? Tipo, animais começam a morrer, e ela vai descobrir que, no passado, a galera do vilarejo matou uma bruxa. Então, logicamente, vai rolar uma conexão, né, entre o que aconteceu no passado e tudo de terrível que tá acontecendo no presente. É aquele tipo de quadrinho que, bom, primeiro, o acabamento gráfico é incrível, né? Tu tem, tipo, realmente um livro maldito aqui, parece um quadro antigo. A HQ, ela segue aquela ideia de criar um contraste onde o desenho é mais fofinho, mas trata de um tema pesadíssimo. Eu não tenho muito mais o que falar, assim, é realmente muito bom. O volume 2 é muito bom. São 8 volumes ao todo, e a Darkseid já publicou 2 esse ano. Vocês têm noção
que o quadrinho inteiro ele é em aquarela. Isso não é muito comum pro mercado norte-americano. E, nossa, o desenho é realmente impressionante, assim, é incrível o que tem aqui. Ele chegou a ser indicado ao Eisner, enquanto era publicado, né? Ele foi publicado entre 2015 e 2018. Tá, agora deixa eu comentar o Death Disco que saiu nesses 2 volumes que vocês estão vendo aqui. De novo, o acabamento gráfico da Darkseid é impressionante, são lindos os volumes, assim, é algo que... Eu não gosto dessa expressão, né? Até porque eu acho que sempre a gente tem que valorizar mais a história. Mas, cara, as edições são muito bonitas, assim, pra tu ter na coleção e ter na estante, assim, são muito lindas. Mas esse foi um mangá que não me pegou muito, assim, porque ele trata sobre uma guilda de assassinos. Na prática, eu acho que é a guilda de assassinos mais bizarra que tu vai ver na tua vida. Por exemplo, a personagem principal, ela usa bebês como armas, assim, como bonecas. Então, é bem perturbador. É aquele quadrinho pra tu ver sanguinolência em cada uma das páginas. São várias histórias curtas, com pequenas missões dessas guildas de assassinos. Eu gosto de coisas violentas, né? Vocês que acompanham o canal sabem que eu curto esse tipo de pegada, mas eu acho que faltou um pouco um motivo, assim, sabe? Uma reflexão, ou alguma coisa assim, um dilema. Eu acho que também que várias vezes é muito fácil para os assassinos resolverem os problemas. É um mangá que realmente não me pegou muito, assim. Se tu curte um nonsense com bastante sangue e assassinato, eu acho que tu vai gostar. Mas não é um quadrinho que vai construir alguma coisa. Pelo menos até então eu não enxerguei uma mensagem por trás, tá? E pra terminar, os gibis da Darkseid tem a Bruxa Margaret, que é fácil o gibi mais impactante de 2020. Nossa, como foi... Eu acabei de ler, na verdade, faz tipo uma meia hora que eu acabei. E, nossa, é um quadrinho sobre uma bruxa que vive num cais, assim, no meio do nada. E ela foi muito humilhada pelo povo da cidade, né? Aí ela resolve se vingar de todo o povo e ela vai fazer um encantamento pra basicamente ter tudo que ela quer na vida, assim. É extremamente grotesco. É muito difícil de ler, assim, em algumas cenas, porque tu tem o... Sabe do inferno? Quando tu tem o assassino estripando uma pessoa? Aqui tu vai ter o passo a passo do encanto macabro que ela vai fazer. Pá, é horrível, é horrível. Deixa eu mostrar uma cena, só pra vocês entenderem basicamente o que eu tô falando. Aqui ela pegou um cara que foi enforcado e ela tá cortando a mão dele fora. Mas não me entenda mal. Eu adorei o quadrinho, cara. Eu achei ele muito bom. Ele, na verdade, ele é uma metáfora, sabe? Ele é uma alegoria. Ele é escrito pelo Jim Broadbent, que eu não sei se tu sabe, ele é o professor Slughorn do Harry Potter. Sim, é um ator, né? Ele também participou de Game of Thrones. E aqui ele cria um conto baseado num quadro do Pieter Bruegel. Isso aqui foi publicado na Inglaterra em 2018 e eu gostei muito, assim. Mas, de novo, é uma HQ mais interpretativa, sabe? É arte, vamos dizer assim. Tá, vamos continuar falando de gibi bom, porque foi um bom mês, tá? De verdade, dezembro foi um mês bem legal. E eu tô falando de Kraken, que foi publicado pela editora Figura. Quadrinho clássico espanhol dos anos 80, onde a gente tem uma série de histórias curtas, onde um tenente chamado Dante tá tentando acabar com uma criatura que vive nos esgotos de Metropol, que é a cidade fictícia que se passa o Kraken. O que é legal aqui? Na verdade, depois de cada história, tu tem um texto explicando qual era o objetivo do autor e o que estava acontecendo na época. Porque cada uma das tramas é baseada em alguma notícia que estava rolando ali nos anos 80. Cara, é muito bom! Por exemplo, vai ter uma história onde ele vai falar sobre aborto. Então, eu acho que algumas histórias não têm um desenvolvimento tão grande desses temas. Eu acho que isso é uma falha. Mas o saldo é muito positivo, assim, são muito divertidas, de verdade. Como todas elas se passam no esgoto, então é tudo muito claustrofóbico. O desenho do Jordi Bernet é maravilhoso, né? O cara é basicamente uma lenda. Deixa eu citar um exemplo. Tem uma trama aqui que é baseado no que aconteceu com Osterheld, que é aquele quadrinista que sofreu com o maior quadrinista da Argentina, né? Que ele acabou sumindo durante a ditadura argentina. E aí vai ter uma homenagem a ele. Enfim, eu adorei. Baita quadrinho da editora Figura, né? Um resgate histórico de um quadrinho espanhol. É violento, tem sexo, ele é um quadrinho bem explícito e com um protagonista com uma moral questionável. Então é legal porque ele não é exatamente aquele heróizinho que a gente tá acostumado. Cara, leia Kraken, que é realmente muito bom. Agora eu vou comentar Busca-Vidas, da editora Comic Zone. Quadrinho que me chamou muita atenção, porque ele é desenhado pelo Alberto Breccia. Que se tu não sabe... Cara, é um dos grandes arquitetos da arte sequencial, um cara que inspirou toda uma geração.
E principalmente tem uma característica de ser incansável, assim, o cara tava sempre se reinventando e procurando novas formas de contar as histórias. Então tu vai ter um traço bem diferente aqui no quadrinho. E dá pra dizer que cada quadro é quase literalmente um quadro pra tu expor e colocar na parede, assim. É um estilo artístico bem diferente. E se tu quer saber, eu achei demais. É como se fossem pílulas de além da imaginação. Não sei se tu conhece essa série, né? Mas a ideia é que tu tem um narrador e ele tá ouvindo histórias. Ele coleciona histórias terríveis que vão acontecendo com as pessoas. É uma tragédia atrás da outra. Elas são bem curtinhas, macabras e extremamente surpreendentes, cara. Todas elas dariam... Até o roteirista aqui é o Carlos Trejo, acho que é assim que se pronuncia. Ele certamente poderia pegar cada uma dessas histórias e criar uma graphic novel maior, porque elas são muito boas, assim, elas são curtas, assim... Tem, tipo, umas duas que eu não gostei, dentro de umas 20, eu acho. Enfim, quadrinho divertidíssimo pra tu aí que tá afim de ver a desgraça alheia com um baita de um desenho e um belo de um roteiro. Agora vamos falar de Image Comics, que é o Lazarus, quarto volume, publicado aqui no Brasil pela editora Devir. E eu não sei se tem na edição americana, mas eu quero elogiar que os caras colocaram algo que faz falta nos quadrinhos da Image, que é um texto explicando tudo o que estava acontecendo na história, porque, assim, de verdade, é muita informação, sabe? Lazarus é um quadrinho que tem um universo muito grande, tu tem várias famílias, tu tem até, inclusive, aqui um mapa, né? Na verdade, no volume anterior, né? Um mapa pra tu saber quem é o Lazarus de cada uma delas. Eu adoro esse quadrinho, ele tem aquela pegada de filme de máfia, onde tem vários acordos políticos e traições e chantagem. Depois do volume anterior, finalmente, a gente tem o começo de uma grande guerra entre as famílias, e o pessoal da família Carlyle, né, que é a família principal que a gente acompanha, está tentando recuperar um ponto estratégico para não serem invadidos e acabar perdendo, inclusive, outras alianças. Assim, o Greg Rucka, ele é um maestro, porque ele vai, aos poucos, desenvolvendo vários acontecimentos com vários núcleos de personagens e deixando o quadrinho cada vez mais tenso e, sabe, tipo, no último segundo a coisa é resolvida e tu fica apavorado com o resultado da guerra. Agora um quadrinho que, na verdade, eu só li a metade, que é o X-Men Grand Design Volume 2, que foi publicado há pouco pela Panini. E assim, por que eu li só até a metade? Eu ainda não li a saga da ninhada dos X-Men, que é um arco clássico, né? Eu acho que certamente os leitores mais antigos já leram. E eu até tenho aqui na estante, mas eu ainda não consegui parar pra fazer a leitura. Mas o ponto é que esse volume, né? Como você deve estar sabendo, o Grand Design é um achado da Marvel. A ideia é fazer um Greatest Hits dos X-Men. Então o Ed Piskor pega tudo que aconteceu de legal ao longo ali dos anos 80 e procura resumir numa espécie de documentário sobre os mutantes. E eu acho fenomenal, assim. Aqui a gente vai ter, por exemplo, a saga da Fênix Negra, e não é spoiler, né? Acho que quem conhece a história sabe do que eu tô falando, mas aqui é como ele resolve especificamente essa trama. Vai ter ali os novos X-Men, né? Que aí é quando entra Wolverine, Tempestade, Colossus no Giant Size X-Men. Em resumo, é uma carta de amor pros fãs dos X-Men, pra quem tá querendo... Até pra quem quer conhecer os personagens e claro que o certo seria sempre tu ler o material original, mas é legal que aqui tu tem um resumo mais contextualizado, que faz mais sentido, vamos dizer assim. E para terminar esse programinha, um gibi que quase me fez chorar. De verdade, não é muito comum isso. É uma HQ que vai falar muito sobre abandono familiar. E eu não sei se é porque eu não tenho mais pai, ou por eu ser professor, ou porque o quadrinho é muito bem escrito, mas eu praticamente chorei ontem à noite lendo, assim, é muito bonito. Eu tô falando da série do Raio Negro, que saiu aqui no Brasil bem atrasada do que saiu lá nos Estados Unidos, né? Eu acho que isso aqui é de 2017, por aí, 2018, e ganhou o Eisner lá fora como melhor nova série, então a expectativa era bem alta. E vamos lá, eu acho que o quadrinho ele tem altos e baixos, mas no geral foi uma bela de uma leitura. Aqui o foco é no Raio Negro, ele literalmente acorda sem memória no meio de uma prisão. Olha só, essas aqui são as primeiras páginas, tu tem o personagem perdido, com uma arte extremamente psicodélica. Ele vai recuperando a memória aos poucos, né? Mas tu tem um rei que perdeu o status de realeza, tanto o status oficial quanto mental, né? Porque ele não sabe exatamente o que está acontecendo. E aí ele descobre que ele está numa prisão inumana. Então a dúvida é, ele é merecedor do título de rei? Será que ele vai conseguir sair dessa? Pontos positivos e pontos negativos. Eu acho que o quadrinho tem muitas conveniências, sabe? Tem personagens que aparecem e desaparecem e voltam sem muito motivo. Ao mesmo tempo, o protagonista, né, que é o Raio Negro, tem um momento que ele simplesmente lembra que ele tinha um poder, que até então ele não estava usando,
E tá, tudo bem, tem a questão que ele tava sem memória e tudo, mas é que ele recupera a memória logo no começo. Então sei lá, é meio estranho, sabe? Ficou meio fácil pra ele resolver alguns problemas simplesmente lembrando de alguma informação. Ao mesmo tempo, é um baita de um desenvolvimento dos personagens, sabe? É muito bonito todo o arco que o Raio Negro passa. E tem cenas, como eu falei, muito emocionantes, assim. Belo gibi. Não chega a ser o nível que eu tava esperando, sabe? Nossa, Eisner, nota 10, melhor quadrinho do ano. Mas foi uma bela de uma leitura, assim, sabe? Eu gostei. Tá, mas agora é o teu momento. Como tu sabe, assim, esse canal ele não tem graça se não tiver o teu comentário. Tu mesmo, tu não precisa ficar assustado, tá? É tu mesmo que eu tô falando. Comenta aí embaixo, qual foi a tua melhor leitura de dezembro ali que... Qual quadrinho que tu tá terminando o ano lendo? Não deixa de comentar aqui. Se tu tem alguma opinião diferente ou mesmo concorda comigo de alguma dessas leituras, também comenta, tá? É bem importante ter a tua participação, porque aí o vídeo fica mais legal, sabe? Eu paro ali, eu leio todos e procuro responder. Foi muito bom te ter por aqui, tá? Feliz 2021 aí pra ti.